Glória a Deus. Saúde, paz e prosperidade para os nossos queridos irmãos que nesse momento vai nos acompanhar nessa transmissão ao vivo aqui do prédio da nossa igreja. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar a Deus, né? Eu sei que você já deve ter orado hoje, como eu já orei hoje, mas a oração nunca é demais. A oração é que nos fortalece, nos leva para perto do Senhor, né? Vamos orar, vamos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos pedir a Tua permissão, ó Deus, para ministrar a Tua palavra nessa noite, e que a Tua palavra nessa noite nos encoraje, nos fortaleça. Quero abençoar a vida de cada irmão que nesta hora, Deus, está no seu lar, juntamente com a sua família. Quero abençoar, meu Deus, a vida de cada um dos Teus filhos, que porventura estiver nas ruas, estiver no trabalho, que o Senhor os guarda, que o Senhor os proteja e que o Senhor os fortaleça. Pai, nós te agradecemos por mais uma semana que está se findando, porque o Senhor tem nos guardado e tem nos protegido. Eu te peço agora que a unção dessa palavra, ela vem de encontro às nossas necessidades, que nós sejamos ricamente abençoados através da palavra, Pai. Unge, meu Deus, os nossos ouvidos, a nossa voz, para estar ministrando o Teu povo. Eu quero ser nessa noite boca de Deus para ministrar o seu coração. Glória a Deus. Amém, meus queridos irmãos. Espero que esteja tudo bem com vocês, assim como está tudo bem comigo, com a minha família, né? Saudade já dos irmãos, bastante saudade, né? Mas sabemos que em breve nós vamos estar juntos para a glória de Deus. Amém? Irmãos, nós estamos aí chegando mais um final de semana, né? Amanhã já é sábado. E uma semana, eu sei que foi uma semana talvez de lutas para alguns, mais difícil para uns, mais fácil para outros, né? Mas a certeza que nós temos que nós estamos chegando ao final de mais uma semana abençoado na presença do nosso Deus, né? Eu quero trazer aqui um abraço da nossa pastora, né? Mandar um abraço para os irmãos. Ela está ali em oração, né? Para que Deus venha nos abençoar nessa transmissão. E quero deixar aqui também um meu abraço, né? A cada um dos irmãos, carinho, né? Que a gente tem por cada um de vocês. Tantos anos juntos, nós se tornamos uma família, né? Mas vamos lá naquilo que é de mais importante para a nossa vida, que é a palavra de Deus. Eu quero trazer ao seu coração nessa noite uma palavra e queria que você já pegasse a sua Bíblia juntamente comigo e abrisse ela comigo no livro de Números, capítulo 21. Glória a Deus. Irmãos, vão entrando aí, vão deixando o seu joinha aí, né? Vai sendo o seu comentário em nome de Jesus, né? Capítulo 21 do livro de Números, do versículo 4, nós vamos ler até o versículo de número 9, e depois nós vamos dar um pulinho lá no Evangelho de São João, capítulo 3, né? Então partiram do Monte Ur pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fartio deste pão. Então, viu? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que mordiam o povo, e morreram muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente, ponha sobre uma asta, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma asta. E era que, quando mordido alguém, mordendo alguma serpente, alguém olhando para a serpente de metal e ficava vivo. Glória a Deus. Vamos dar um pulinho aqui no Evangelho de São João. Hoje a gente está aqui sem
sem a mesa, né? Sem o púlpito, né? Resolvemos gravar aqui embaixo, em nome de Jesus, mas vamos lá. No Evangelho de São João, no capítulo de número 3, eu quero ler com você a seguinte passagem. Aleluia. Capítulo 3 do Evangelho de São João. Jesus disse assim: e como Moisés, versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus. Antes de tecer algum comentário e ministrar ao seu coração essa palavra, eu queria que você já fosse pegando um copo de água, fosse preparando um copo de água na sua casa, ou uma garrafa de água, e você prepara ela aí, que no final nós vamos estar consagrando essa água a Deus para que você e a sua família venham tomar, para termos nosso corpo imunizado contra este mal. Amém? Então prepare a sua água em nome de Jesus. Nós recebemos essa orientação de Deus ontem pela noite, para que fizéssemos isso, para que nós sejamos protegidos, né, contra esse mal maldito em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho de Bíblia, vamos falar um pouquinho de Bíblia, né? O que importa é nós falarmos um pouquinho da palavra de Deus. A coisa boa é quando tiramos um tempinho para meditar na palavra e ler um pouquinho a palavra do Senhor, né? Eu estive meditando essa semana no capítulo 16, no capítulo 17, desse mesmo livro de São João, né? E vendo ali a preocupação de Jesus com seus discípulos, a qual ele ia deixar no mundo. E vimos ali a preocupação dele, a oração dele pelos discípulos, a oração dele a Deus, para que Deus os guardasse e os protegesse, né? Então esse Jesus é maravilhoso demais, né? A preocupação dele foi muito grande, muito extensa com os discípulos, né? Para que Deus os protegesse, ele pedindo para que Deus os guardasse no meio do mundo, né? Que Deus os protegesse, né? Então nós temos aí um aval de Cristo, né? Perante Deus, para que tenhamos a proteção. Mas vamos lá aqui falar um pouquinho da palavra de Deus, onde nós começamos, lá no capítulo 21 de Números, né? Nós vimos ali uma trajetória, uma caminhada do povo de Deus. O que eu acho tão importante, sabe o que é? É que Deus, ele faz e depois ele mesmo desfaz. Ele sempre cobra, mas ele sempre dá um aval para a nossa vida, não é verdade? Então nós vimos aqui uma caminhada e um desfecho assim, tão triste, ao mesmo tempo tão maravilhoso, né? E um final tão feliz como foi. Irmãos, o que importa é nós acreditarmos na palavra de Deus e acreditarmos no potencial do Deus que nós servimos. E nós vimos nessa passagem de Números, ali que uma caminhada muito longa, uma caminhada muito extensa, às vezes ela nos traz na nossa vida uma preocupação e uma angústia, né? Poxa, quando vai chegar, aonde vai chegar, né? Como vamos chegar, né? Irmãos, não importa de onde saímos, importa para onde nós iremos, entendeu? O nosso foco deve estar para onde nós vamos, de onde nós saímos, deve ficar para trás, e devemos percorrer essa carreira tão importante que Jesus nos chamou para percorrer ela. Então nós vimos aqui que essa caminhada, o povo começou a se angustiar, o povo começou a murmurar, né? E uma das piores coisas que existe na vida de um cristão ou de um ser humano é quando ele passa a desacreditar de Deus e passa a murmurar ao invés de louvar o nome do Senhor. E nessa época agora a gente vai ter muito isso aí, muitos crentes murmurando, muitos crentes falando contra Deus e não aceitando aquilo que Deus está impondo. Então nós vimos aqui uma trajetória desse povo que eles se amarguraram no caminho. Eles começaram a blasfemar, eles começaram a maldizer,
eles começaram a dizer: aqui não tem água, é um deserto, não tem água, nós estamos com fome, não tem comida, né? Então eles começam a mexer com o coração de Deus, colocando Deus, tentando colocar Deus já em prova, entendeu? Tentando já mostrar para Deus que ele estava padecendo necessidade, e que deles chegaram até mesmo a dizer: por que o Senhor nos tirou lá do Egito? Para nos matar no deserto? Para nos fazer perecer de fome? Então o povo tinha essa palavra nos lábios. Então nos dias que nós estamos vivendo hoje vai acontecer muito isso. Porque Deus está permitindo que esse mal está invadindo a nação? Porque esse mal está invadindo o povo. Em tudo Deus tem um propósito, meu querido. Em tudo Deus tem um propósito. Quando Jesus reuniu seus discípulos, e ele começou a conversar com eles, e começou a lavar os pés de cada um deles. Quando ele chega para lavar os pés de Pedro, Pedro disse: não, eu não aceito, Senhor, fazer isto. Por quê? Eu que tenho que lavar os seus pés, e não o Senhor lavar os meus pés. Mas Jesus, ele disse assim: Pedro, se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Está entendendo? Não tem parte comigo. Se a gente não aceitar aquilo que Deus impõe, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus faz, nós não vamos ter parte no reino de Deus. A nossa vida aqui era uma vida passageira. Vai passar muito rápido tudo isso aqui. O que importa é a nossa partida daqui à eternidade com o Senhor. Estamos passando luta agora, mas essas lutas nem se comparam à glória que nós vamos receber um dia. Está me entendendo? Então, o que o povo não estava entendendo é que Deus estava os conduzindo para uma terra onde seria uma morada deles, onde seria uma terra boa, uma terra para se plantar, para colher. E eles são Deus que os tirou do Egito. E ali nós vimos que eles começam a colocar falhas em Deus, e quando Deus não tem falha. E quando nós começamos a falar contra Deus, nós vamos criar no coração de Deus uma revolta. Vamos criar no coração de Deus algo que vai trazer sobre a nossa vida destruição. Então a Bíblia diz que naquele tempo Deus, ele manda no meio do seu povo serpentes abrasadoras. Ou seja, serpentes venenosas. Abrasadora quer dizer serpente que quando mordia era fatal. Não tinha como escapar. O veneno era terrível, é como hoje o veneno de uma cascavel, de uma naja, né? Então o veneno era muito bravo. E essa serpente, você pode ver que não foi permissão de outra pessoa. A Bíblia diz que Deus mandou a serpente. Deus ordenou para que a serpente entrasse no meio do seu povo. Por quê? Por causa das murmurações. Por que muitos crentes passam dificuldade? Por que muitos crentes às vezes passam até fome, passam necessidade? Por quê? Porque às vezes ele começa a blasfemar contra Deus, em vez de acreditar que a solução vem do Senhor, ele começa a blasfemar contra o Senhor. Ele começa a desacreditar do Senhor. Irmãos, em meio a essa pandemia, você pode ter certeza que o Senhor está te guardando. O Senhor está nos protegendo. O Senhor está ao nosso lado. Então a Bíblia diz que ele manda serpentes abrasadoras e começa a picar o povo começa a morrer. O que está acontecendo nos dias de hoje? O que está acontecendo é que tudo que está acontecendo foi permissão de Deus. Veio lá da China, começou lá na China. Não, isso foi permissão, se começou lá, permissão de Deus, para que invadisse a humanidade, para que começasse a destruir pessoas. Olha só uma coisa, deixa eu te dizer aqui uma coisa, meu irmão. A razão de tudo aqui embaixo não ter se acabado ainda, a razão é uma só: Jesus. Sabe por quê? Porque lá atrás nós não tínhamos um mediador. Lá atrás Israel não tinha um mediador. Israel não tinha alguém que interferisse entre eles e Deus. Está entendendo? Então, quando Deus vinha para destruir, ninguém dizia para.
Ninguém dizia, vamos dar um tempo. Ele vinha, ele destruía como destruiu Sodoma e Gomorra, e assim como mandou serpente no meio do seu povo, ninguém interferia. A razão de estarmos seguros aqui embaixo ainda é uma só. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mediador entre nós e Deus. Entre o homem e Deus. Jesus, ele é intermediário entre nós e Deus. As nossas causas são levadas a Cristo e Cristo leva a Deus. Tanto é que Jesus disse assim, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então nós temos uma ligação em Cristo, e Cristo uma ligação a Deus. Tanto é que lá no capítulo 16 do Evangelho de São João, ele disse assim, Pai, o Senhor em mim e eu neles. Ele estava dizendo, o Senhor na minha vida, Deus, e eu na vida dos discípulos, eu na vida do povo. Então ele é um intermediário entre nós e Deus. E ele não tinha intermediário, e Deus veio com impacto sobre o povo para destruir. E começou a matar. E começou a destruir. Agora deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Quando nós clamamos a Deus por misericórdia, certamente a misericórdia dele nos acompanhará. Certamente que a misericórdia deles virá sobre a nossa vida, ou sobre a nossa casa, ou sobre a nossa família. Hoje nós temos um soro sobre a nossa vida, que é o sangue de Jesus que corre nas nossas veias. É o sangue de Jesus que está dentro de nós. E contra o sangue de Jesus não tem mal nenhum que pode. Está me entendendo, meu querido? Glória a Deus. Então, olha só uma coisa, ele veio com destruição. E o povo começa a clamar por misericórdia. E onde eles vão? Na liderança. Moisés clama a Deus para que ele tenha misericórdia de nós. Irmãos, Deus está convocando os sacerdotes dos dias de hoje para clamar a ele. Chora, sacerdote, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. É o que diz a palavra de Deus. Chora, clama, busca, porque a vitória é certa. O mal vai cessar no nome de Jesus. Então, olha só uma coisa, o povo se arrepende do mal. A nossa nação precisa se arrepender dos pecados, precisa se arrepender das coisas erradas que cometeram. Os nossos prefeitos, as nossas lideranças, os nossos governadores, enfim, precisam arrepender do mal que tem feito, tem praticado, e a misericórdia do Senhor vai vir sobre a nossa nação, sobre a nossa nação. Então, olha só uma coisa, o povo começa a clamar a Moisés, o intercessor. Você é o Moisés da sua casa, você é o Moisés desta nação, você é o Moisés que Deus levantou para clamar por misericórdia, para clamar por socorro. Você é esse Moisés, meu querido. Deus te chamou para crescer e avançar. Deus te chamou para isso. Então nós vimos que quando Moisés clama ao Senhor, o Senhor não veio e tirou as serpentes, não. Ele não tirou a serpente do meio do povo. Mas ele disse, Moisés, fabrica uma outra serpente. Coloca na ponta de uma asta, levanta ela lá em cima. Faça ela de metal. Todo aquele que for picado pela serpente venenosa, quando ele olhar para a serpente de metal, ele sarará, cortará o efeito do veneno. Aleluia! E assim Moisés fez. Mas a Bíblia diz que morreram muitos filhos de Israel. Morreram muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu quero trazer você para o capítulo 3 do Evangelho de São João. Com bastante amor, bastante carinho, bastante
é dedicação. Eu quero trazer essa palavra aqui ao seu coração. A gente está encerrando daqui a pouquinho. A gente vai estar orando pela água. Vai preparando aí a sua água. Não esqueça. Não saia daí. Fique firme aí onde você está. Daqui a pouco nós vamos orar a Deus. Glória a Deus. Aí nós vamos ver aqui a ligação de Jesus com o Velho Testamento. Conhecimento de Cristo, né? Do Antigo Testamento. Porque quando nós olhamos a Bíblia, nós sabemos que Jesus já existia desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, melhor dizendo, ele já existia à direita de Deus. Você pode dizer, pastor, como você afirma isso? Quando Deus foi criar o homem, ele conversou com alguém do seu lado e disse assim, façamos do homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele estava falando de um Cristo que já estava ao seu lado. Então Jesus, um profundo conhecedor do Antigo Testamento. E quando Jesus ele está aqui conversando com um homem chamado Nicodemos, e Jesus estava falando com Nicodemos a respeito de uma nova vida, estava instruindo Nicodemos a respeito de um batismo, de uma morte e de uma ressurreição, né, após o batismo, né? E conversando com ele, instruindo a ele, disse: Nicodemos, você é um doutor da lei, você é tão conhecedor de todas as coisas, e você não conhece isso que eu estou falando para você. E você não conhece o que eu vou te falar agora. Então ele começa a instruir Nicodemos sobre o novo nascimento. É necessário que nasça de novo, né? Porque se você não nascer da água e do Espírito, você não tem como entrar no reino de Deus, né? Não tem como você passar para o reino de Deus. E nessa conversa com Nicodemos, Jesus, ele a lembra da passagem do capítulo 21 do livro de Números, onde nós terminamos de ministrar. Aí ele começa a mostrar para Nicodemos a respeito da sua crucificação. Ele começa a falar com Nicodemos a respeito do madeiro, a respeito daquilo que ele ia passar, por que razão ele ia passar por aquilo. Então Jesus ele sempre nos instruiu, né? Por que queria morrer na cruz? Por quê? Quando ele reuniu os discípulos, disse assim para eles assim, olha, é necessário que eu vá para a cruz, é necessário que eu vá para o céu, voltar para o céu, porque se eu não for, não tem como o Consolador vir ficar com vocês. Irmãos, olha que maravilha isso aqui. Olha que coisa gostosa isso aqui. Quando Jesus subiu, ele disse assim, eu vou, mas eu vou enviar alguém para ficar com vocês. E não ficou só com os discípulos. Não foi só na época dos discípulos. Esse Consolador, ele hoje está dentro de mim, está dentro de você. Irmão, olha para dentro de você agora e veja que dentro de você tem algo de Deus dentro de você. Tem um Espírito Santo que está dentro de você. É Ele que nos encoraja. Na carne nós não somos nada. Mas o Espírito Santo nos impulsiona a caminhar. Nos impulsiona a orar, nos impulsiona a buscar a presença de Deus. Então esse Espírito Santo, Jesus disse assim, olha, eu vou, mas eu mando ele, e ele está com a gente até hoje. E não está com a gente até hoje, que maravilha, né? Então ele chega aqui e mostra para Nicodemos a respeito da sua morte, a respeito da sua crucificação. Para que ele seria crucificado? O mundo hoje, talvez tem pessoas que ainda não entendem porque Jesus morreu, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus foi para o céu. Tem pessoas que não entendem isso, mas nós entendemos a razão de tudo isso. A razão de tudo isso é que nós cremos no poder de Deus, cremos no arrebatamento da igreja, cremos que após a morte haverá uma nova vida nos esperando na eternidade. Então, olha só uma coisa, aqui Jesus chega no ponto de mostrar a Nicodemos por que razão ele ir para o madeiro. Para que ele ir para o madeiro? Para quê? Ele disse assim, olha, é necessário, é uma necessidade. Ele estava dizendo, é preciso que eu seja levantado no madeiro. É necessário que eu vá para a cruz. Para quê? Por que razão, meu querido? Aí ele disse assim, olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que eu seja erguido no madeiro.
para quê? Nicodemos deve ter dito: Senhor, para quê? Me mostra por que o Senhor tem que ir para o madeiro. Aí Jesus trouxe uma resposta a ele: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que olhar para Cristo, ele não vai perecer em meio a esse mal maldito. Todo aquele que estiver olhando para o Senhor como autor e consumador da sua fé, o mal não vai te atingir, o mal não vai te pegar. Pelo contrário, as bênçãos de Deus vão te alcançar. As bênçãos do Senhor vão te encontrar. Então, olha só uma coisa: todo aquele que olha para Jesus, olha para Cristo, olha pelo preço que Ele pagou, olha por tudo que Ele passou, aí você vai entender a razão do seu viver. Por que nós somos evangélicos? Por que nós somos crentes? Por que somos chamados uma nação, às vezes chamada de loucos, de doido? Por quê? Porque nós cremos em coisas que o mundo não crê. Nós não cremos naquilo que vimos. Nós cremos naquilo que nós sabemos que existe no sobrenatural de Deus. Nós somos pessoas que acreditam no sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Que essa palavra ela seja plantada lá no fundo do seu coração. Quando você pensar em desistir, lembra de uma coisa: eu preciso olhar para Cristo. Olha para Ele. Não olha para a dificuldade. Não olha para os noticiários. Não olha para os jornais, o que fala, o que deixa de falar. Não olha para o que o irmão está falando ou deixou de falar. Não olha para nada disso. Não olha para as fraquezas dos outros. Olha para a sua fortaleza, meu irmão. Você é forte. Você é muito forte. Porque o que está em você é forte. É poderoso em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa trazer sobre a sua vida um grande refrigério, meu querido. Que o Senhor possa estar nos abençoando e nos guardando. Você pegou a sua água, a minha água está aqui. Já aqui na minha mão, né, um copo de água, e após a oração eu vou estar tomando essa água, amém? Vou dividir um pouquinho ali com o Luiz, vou pedir para ele preparar um copo ali, está comigo aqui meu assistente, né? Daqui a pouco nós vamos dividir essa água com nós dois, vamos tomar, para que o Senhor nos imunize contra o mal. Essa água aqui é uma água que vai ser transformada, essa água que está na tua mão será transformada. As águas de Mara, que eram águas amargas, foram transformadas em água doce. Quando Eliseu recebe a capa de Elias e volta do Jordão, a Bíblia diz que ele entra em uma terra que era uma terra que não produzia, era uma terra estéril, era uma terra que não prestava, e o povo veio reclamar para ele: as águas aqui não prestam, as águas são amargas. E ele disse assim: me traz lá uma salva cheia de sal, e vamos aos mananciais da água, e vamos mudar a história. E ele dá dessa água, né, que nós vamos passar para você, uma água abençoada. E ele sai nos mananciais de água e joga sal nos mananciais, nas nascentes de água, e a água se transforma em uma água doce. Aleluia. Quando João estava em Patmos, o Senhor deu a ele um livrinho e disse: come esse livro, na sua boca vai ser amargo, mas no seu ventre vai ser doce como mel. Pai, em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor esta água agora, essa que está nas minhas mãos, aqui está nas mãos dos teus filhos, que segura agora esse copo de água, esta garrafa de água, que seja transformada agora, ó Deus, em uma bênção, para imunizar o teu povo que participar contra toda a obra do inimigo, contra esta seta que voa, contra este mal que vem atingindo a nação. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa essa água agora, em nome de Jesus. Aleluia. Se você quiser tomar agora, toma. Eu vou pedir para o Luiz chegar aqui, eu vou passar um pouquinho da água para ele, né? Está aqui já com ele. Eu já vou tomar a minha água. Toma aí comigo agora, em nome de Jesus.
Amém. Que água gostosa, né? Glória a Deus. Queridos, amanhã é sábado, né? Sábado. E eu quero convidar vocês para domingo, né? A gente estarmos aqui na casa de Deus, louvando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, né? Vem com amor, vem com carinho, né? Pega a sua máscara, coloca a sua máscara, né? Vem, passa álcool gel na mão na entrada da igreja. Vamos participar. Vamos participar. Nós somos um povo abençoado, nós somos imunizados. Não tenha medo, não, tá? Tenha fé. Tenha fé. Jesus é contigo. Bem-aventurado é você que crê no potencial do seu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, espalhado sobre a face da terra. Abençoa o lar de cada um. Abençoa essa nação brasileira, que muito em breve nós sabemos que o Senhor vai passar a sua mão, e esse mal vai desaparecer em nome de Jesus. Que a paz, a graça de Cristo esteja com todos vocês, até domingo à noite, em nome de Jesus.